Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Sou Puriscast. Primeiramente eu queria agradecer a vocês por estarem conosco durante esses 2 episódios que já se passaram, mas hoje nós temos algo muito especial. Hoje é algo que realmente pra gente é uma surpresa muito grande e uma alegria imensa de uma pessoa que está aqui com a gente. Eu sou Oswaldo Pires, estou aqui com Anderson Oliveira. E nós temos Gabriel Sani, que está aqui ao nosso lado apresente o nosso convidado, por favor. Nosso convidado de hoje, nada mais, nada menos, que talvez não, o nosso mentor principal, mentor de todos nós, que nos incentivou a estarmos sempre nos melhorando dentro da pós-graduação, fora dela, e é não só professor, mentor, mas também um amigo, e está aqui hoje dando essa honra pra gente, professor Rony Charles. De fato, é um privilégio, porque Rony desponta aí como um dos principais personagens do mundo das licitações e contratos do Brasil. Então, assim, é uma grande satisfação mesmo, Rony. Agradecemos muito a sua presença aqui, incentivando logo nesse início, né? Nesse impulso inicial. É realmente um grande privilégio mesmo. Agradecemos. Que é isso, Anderson, Oswaldo, Gabriel, eu que agradeço, tá? Muito uma alegria. Quando o Oswaldo falou, né, do podcast, eu achei muito interessante, assisti o primeiro. Aí disse, quando estiver na Bahia, me chama que eu vou. Ele disse, olha, na verdade, falei... e aí a gente acabou marcando, mas para mim é uma grande alegria, né? Vocês que são egressos da Faculdade Baiana, a melhor coisa da proposta que nós tivemos, eu e naquela época também o professor Jacobi Fernandes, ao criar a pós, é justamente isso. É ver os alunos da pós saindo de lá, crescendo, formando opinião, se desenvolvendo. Então, tá aqui nesse podcast, ver o trabalho de vocês crescendo, cara, você não tem ideia como para mim é uma remuneração indireta pelo que a gente conseguiu desenvolver na pós da Faculdade Baiana de Direito, tá? Então eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E é interessante, para alguns que já conhecem a minha história, eu falei isso no Capão, me emocionei no Capão, e todo mundo tirou da minha cara. Mas, de fato, eu estou na Baiana para fazer... para network e por indicação sua. Foi. Né? Um café da manhã que a gente tomou lá hoje o Windham, né, no hotel, e lá você falou assim, não, seu lugar é na Baiana. E eu conheci esses caras lá. E hoje a gente está aqui, existem outros projetos da Baiana também, dos nossos colegas lá da mesma pós, mas vamos seguir em frente. Então. Né? E o que a gente precisa trazer aqui é conteúdo, porque a gente de forma descontraída, né, tentando trazer cada vez mais conhecimento aprofundado na prática de licitações de contratos. Mas é isso, a gente quer trazer conhecimento. E o nosso maior foco nesse podcast não é engrandecer eu, o Gabriel, o Anderson. É realmente trazer luz para aquele cara que está lá na ponta, porque a gente vive isso. Né? Anderson com a vida defendendo a pessoal da improbidade, eu dentro lá no chão de fábrica, Gabriel Sandi lá também na parte de execução, na parte auxiliando tanto os municípios quanto empresas. Então isso traz pra gente uma visão diferente, e a gente vê muita gente sofrendo em colocar essa lei de licitações e contratos na prática. E aí fica à vontade para falar um pouco sobre essa realidade que você tem visto no Brasil todo, né? Como você tem visto isso, como você tem visto os municípios trabalhando, como essa melhoria da nova lei de licitações, as pessoas realmente estão abrindo a mente para poder realmente utilizar elas, ou ainda continuam ainda com aquele medo? Eu até acho que seria bom pra gente, para todos que nos assistem e nos ouvem pelo Spotify, conhecer um pouquinho mais de Rony, né? Tem isso. Eu acho que ele foi advogado da União, ou é ainda licenciado, não sei. Eu acho que é importante a gente conhecer, porque parte do nosso público não é da área de licitações e contratos. Verdade. É de outras áreas. Eu tenho advogados, colegas, amigos da área criminal que assistem ao podcast para ter alguns insights, ter essa interação. Porque muitas coisas da área criminal acaba decorrendo de licitações. Então, assim, muitas pessoas conhecem Rony Charles de nome, mas quer aprofundar esse conhecimento da pessoa de Rony Charles. E eu gostaria de saber também quem é Rony Charles.
Poxa, cara. É terapia aqui. Sou pernambucano, né? Nasci em Recife. Meus pais separaram logo quando a gente era mais novo. Minha mãe é paraibana. Acho que eu tinha 6 anos. Aí minha mãe ainda passou um tempo por Recife. Depois ela decidiu, não, vou voltar para Paraíba. E aí quando eu tinha mais ou menos 14, 15 anos, ela decidiu retornar. Acabei me formando, né? 2º grau, universidade na Paraíba. Como eu entrei em licitação, acho que é uma história interessante. Eu gostava muito de previdenciário, porque eu fui estagiário do INSS e tive a bênção de um procurador, Márcio Piquet, se tornou depois um grande amigo. Ele me viu entre os estagiários e alguma coisa fez com que ele apostasse em mim. E ele não tinha estagiário, mas ele estava precisando de um. E como o setor dele era a consultoria, só tinha ele na consultoria, ele tinha a prerrogativa de escolher um. E ele acabou entre os estagiários, tive a bênção, a graça, que ele me escolheu. Não, vem cá. Ele me diz depois que ele ficou olhando, né? Por algum motivo ele me chamou. E eu fui trabalhar com ele. Era ele, tinha um ex-procurador contratado, acaba o contrato desse procurador que fazia pareceres. E aí ele já tinha pego confiança, ele disse, você vai fazer o papel do procurador. Então, eu ficava fazendo, na época, os recursos do CRPS, né? Que era, digamos, o contencioso administrativo, entre aspas, de previdenciário. Então, eu era muito bom em previdenciário. Eu me tornei bom em previdenciário, né? Para a minha idade, eu me tornei bom em previdenciário. Né? O pessoal me procurava, advogados me procuravam para tirar dúvida e tal. Então, fiz as agruras, né? Não queria fazer concurso, queria advogado, depois concurso, depois advogado, tal. Em 2004 decido parar para estudar para concurso, fiz para advogado da União e disse, não, eu quero terminar meu ciclo de previdenciário, porque eu sabia muito de benefício por conta do trabalho com o Márcio, sabia muito também do outro lado, porque eu estagiei depois em Sindicato de Trabalhadores Rurais, escritórios de advocacia, sabiam bem de tributário na área previdenciária, porque tinha sido chamado para auxiliar um escritório na parte tributária, né, a Lei 8.212, previdenciário, e faltava o SEBAS, que era o Certificado de Identidade Filantrópica. Né? E quem emite os certificados de identidade filantrópica, quem emitia era o Ministério da Assistência Social com recurso para a Previdência. Então eu falei, pronto, eu vou terminar meu ciclo. Pela minha colocação eu podia escolhi o Ministério da Previdência e um dia antes de fazer a escolha, já tinha tomado posse, no outro dia eu faria a escolha, as 2 opções eram administrativo e tinha uma vaga de previdenciário, que ia ser a minha. Mas aí eu saio para jantar com um grande amigo, um amigo irmão de faculdade, que já advogava há alguns anos lá em Brasília. E aí, quando a gente tá conversando, jantando, ele, para onde você vai? Vou pro Ministério da Previdência. Aí eu explico para ele isso. Não, quero terminar meu ciclo, vou pro SEBAS. E aí ele disse, Rony, eu tenho que dizer uma coisa. O quê? O escritório que eu trabalho, na época ele era só sócio minoritário, hoje ele tem um próprio escritório, um grande escritório nessa área. Ele disse, o escritório que eu trabalho é o maior escritório nessa área. Então, talvez metade dos processos administrativos de SEBAS sejam do nosso escritório. E eu tenho que te dizer isso. Porque se você for para lá, você vai mexer com os nossos processos. E aí eu, fui dormir pensando, cara, ou eu vou ser muito rigoroso, ou eu vou ser naturalmente simpático à tese dele. É difícil eu ter a impessoalidade avaliando, né? Avaliando. E os pareceres basicamente resolvem tudo, né? Ali, nesse nível de demanda, né? Eu disse, não dá para eu ir para essa área, não dá para eu ficar... Ou eu vou ser benéfico por simpatia, sim. Ou tentando não ser simpático, eu vou ser injusto de tentar ser rigoroso com as teses favoráveis a ele. E aí eu cheguei lá no dia, mudei, não, vou para a licitação. Aí, até o cara que ia para a licitação, que estava com medo, se borrando, né, de responsabilidade parecerista, ele, graças a Deus. Aí eu fui para a licitação. Foi ali que eu comecei a trabalhar com licitação. Aí me encantei com licitação, fui lendo os livros, Marçal, Jacobi, Sidney Bittencourt, Carlos Pinto Coelho Mota, e fui, e pronto, e aí começou. De um acidente surgiu um gênio ainda maior na área de licitação. Mas foi muito interessante, e é curioso quando a gente olha em retrospectiva essa jornada, né?
essa jornada. Deixa eu falar uma outra coisa, quando o Oswaldo começou a dizer, é uma história que é verdade, eu contei recentemente em um evento, quando o Arthur nasceu, meu Arthur nasceu... É porque eu tenho um Arthur também, pessoal. Quando meu Arthur nasceu, a gente não tinha babá em casa, eu e Giana, e aí quisemos levar uma pessoa para ajudar, né? E pegamos uma pessoa humilde do interior, uma jovem que queria estudar e tal, e era uma oportunidade para ela. No interior da família da minha mãe, Itapororoca, se pagava muito pouco, e eu pagava um pouco mais que o salário mínimo, então era, sei lá, 4, 5 vezes o que ela ganhava, e daí eu teria a oportunidade de estudar, né? Então, levei, e é uma pessoa curiosa, engraçada, uma jovem engraçada, né? Ela começou a trabalhar com a gente, ela era da Assembleia de Deus, e aí um dia a gente vai pra praia. Eu falei, poxa, vamos levar ela também pra praia, né? Levamos ela pra praia, e eu tava fazendo um castelo de areia para o meu Arthur, né? Então fiz o perímetro do que seria a piscina e comecei a cavar para pegar a areia e fazer o castelo e a piscina. E aí quando eu tô cavando no perímetro pelas bordas, ela diz, Torrone, não é assim que faz não. E eu olhei pra ela assim. Pô, ela tá de vestido na praia. Ela tá pororoca, pô, lá não tem praia. Pô, tu quer saber como é? Não, eu sei como é. Eu falei, pô, tá bom, vem cá. E ela era engraçada, era muito divertida. Eu e minha esposa gostávamos muito dela. E aí ela começa a cavar. Só que diferente do que eu fiz, que cavava pelas bordas, ela cavava no meio. Ela cavou no meio, num só lugar. Era na areia já molhada, né? Maré baixando, e ela num só lugar. E daqui a pouco ela já estava chegando no cotovelo. Aí eu disse, Valesca, eu não quero enterrar o dente do meu filho, não. É uma piscina para ele. Tem que ser grande. Ela, não, o senhor vai ver. E ela continuou a cavar num só lugar. Quando chegou mais ou menos, sei lá, perto do cotovelo, no cotovelo dela, ela puxa a areia, e não sei se você fez essa experiência já cavando, né? A areia faz assim, e cede. Cara, aquilo me deu uma epifania naquele momento. Eu fiquei falando, putz, na vida é assim, cara. Se a gente vai cavando, se a gente vai buscando ser melhor, em dar aula, em atuar na área de improbidade, em atuar na área de licitações, em cuidar da família, em cuidar do físico, mas eu acho que sobretudo a nível profissional. Quando você vai aprofundando, você vai buscando ser melhor, você vai estudando, você vai se qualificando, você vai buscando ser melhor, você vai indo mais fundo nessa tua área, as oportunidades vão cedendo assim, sabe? Então é uma dica que eu sempre falo, tenho falado para os alunos, né? Cavem sua piscina, né? E vocês estão cavando, né? Os profissionais que vocês são hoje já são profissionais com a maior profundidade, né? Do que quando entraram lá na pós e inclusive do que quando saíram da pós, né? E continuem cavando suas piscinas, né? Com esse programa, transmitindo também conhecimento, estudo. Oswaldo está agora fazendo doutorado, né? Na Argentina, mestrado na Argentina. Então continuando. Anderson também tá? Ótimo. E o nosso colega tá querendo entrar no doutorado aí. Ótimo, Gabriel. É isso, a gente vai aprofundando, vai se esforçando em tentar cavar a nossa piscina, né? E às vezes parece que, puxa vida, eu tô gastando tanta energia aqui, mas quando você menos perceber, as oportunidades estão cedendo aos seus pés, estão aparecendo, né? Então, continue cavando sua piscina aí, que vocês vão muito longe. Eu queria até fazer uma consideração com relação a isso, porque assim, professor, ainda a gente tá aqui meio que chovendo no molhado de estar fazendo esses elogios. Eu venho acompanhando alguns podcasts em que o professor participa, e é unânime o pensamento a respeito do conhecimento, da referência que o senhor se tornou e vem se tornando, porque sempre vem, não parou, né, de crescer, mas algo que me chama a atenção no senhor, que eu tive esse despertar no momento em que a gente vem conversando, tive esse olhar também de fora, de uma pessoa de fora da licitação, que é minha esposa, chegou a fazer naquele congresso que a gente participou e ela esteve presente. Ela fez esse comentário sobre o jeito como você transmite a informação. E eu estava assistindo ontem um podcast que o senhor participou há algum tempo, o Pomodoro. Pomodoro, meu amigo Braço. O Pomodoro, um abraço aos meninos aí. Eu estava assistindo o podcast e aí você fez, com relação a esse seguinte comentário, que você sempre aprende. Mesmo alguém que esteja discordando ou não concordando, você sempre aprende. Ou você aprende mudando a opinião, ou você aprende ganhando aquele recurso a mais, formando a
a sua opinião. E houve alguns momentos na nossa formação de pós que a gente teve muito isso, a gente sempre pergunta, né, faz aqueles debates, e a forma como você faz a devolutiva é sempre assim, e não é automática, na verdade, realmente é sincera. Você fala assim, que interessante sua pergunta. E às vezes é até uma coisa que já passou durante a aula, mas que interessante sua pergunta. Boa, deixa eu refletir. E isso me trouxe a gente já falou sobre isso algumas vezes. Isso me trouxe um despertar muito grande de entender a humildade que você trata o assunto, a sua posição no ramo e a forma também como você coleta e passa informação. Isso é muito bom, é gratificante, é bom participar. E eu tô nervoso. Tô nervoso porque a gente fica, mas me sinto acolhido. Gabriel, obrigado. Obrigado, amigo. Obrigado. Realmente, eu lembro que no Pomodoro eu falei sobre isso. A gente, às vezes, na área profissional, né, na academia, a gente se depara, às vezes, com algumas pessoas que têm uma grande dificuldade em debater. É sempre numa discussão meio autoritária, né? Então, isso não faz sentido, isso não... E não tem porquê. Quando eu ouço um argumento contrário, eu gosto muito. Porque, ou eu ganho de todo jeito. Porque, poxa, é verdade, Anderson tem razão. E eu mudo minha opinião. E não tenho problema nenhum em mudar minha opinião. Eu sou um defensor árduo das minhas opiniões. Mas convencido, eu mudo minha opinião tranquilamente, fácil. E se não me convencer, eu ganho argumentos que reforçam a minha opinião. Independente de eu convencer, eu não estou preocupado em convencer o outro, né? Então, a troca, o debate dialético, ele é favorável, porque você está sempre aprendendo, você está sempre ganhando, né? Seja mudando de opinião e evoluindo, seja reforçando a tua opinião. Eu lembro, por exemplo, um tema que está todo mundo falando muito esse ano, a questão da prorrogação dos quantitativos, né? Na renovação dos quantitativos na prorrogação da ata. Pega a primeira edição do meu livro, pós 14.133, eu digo que não pode. Porque é uma opinião baseada num acórdão do TCU na 8666. E fazia todo sentido, porque na 8666 foi um caso em concreto que o TCU pegou uma ata de registro de preços que o órgão exauriu a ata em, 4 meses. Aí ele prorrogou por mais 4 meses e dobrou o quantitativo. Aí o TCU disse, epa, tá errado. E aí eu comentava no meu livro que a prorrogação da ata não permite a renovação dos quantitativos. Né? E aí, numa aula do prêmio, né, do curso prêmio, uma aluna, não lembro, ela questionou. E ela trouxe os argumentos. Ela trouxe os argumentos. É verdade, você tem razão. Da mesma hora, é verdade, você tem razão. Eu fiquei tão inquieto para mudar a posição do livro que eu publiquei um artigo na internet para dizer, não penso mais como está no meu livro, tá? Não penso mais no meu livro. Acho que a prorrogação deve renovar os quantitativos. E fui, com base no argumento dela, fui refazendo o meu, porque ele fazia sentido no modelo passado. Não fazia, na minha opinião, não fazia mais sentido agora com a possibilidade de dar prorrogação da ata. E isso acho que é bom, a gente sempre ganha, né, com boas argumentações, mas tem muita gente que é meio arredia, hoje inclusive na área por conta da política, da polarização política, né, tá cada vez mais difícil, né, incrível a intolerância, as pessoas têm dificuldade hoje em ouvir o outro lado sem se afetar, né, e no direito às vezes infelizmente é isso também, mas eu espero que a gente volte a cultivar isso, né? Os filósofos diziam que a busca pelo conhecimento se dá justamente nesse processo, nessa troca. E você falou sobre o prêmio. É uma curiosidade minha. Eu sou aluno prêmio. Eu conheci o Rony, não sei se foi na turma 4, que foi no primeiro Prêmio Day em Recife. Foi, exato. Né? E eu queria saber de onde é que veio essa ideia do prêmio. Boa pergunta também. É algo que a gente não ouve. Cara, o que foi que aconteceu? Em 2018, tem uma empresa, a maior empresa na área de eventos, de licitações, e ela já é mais só que eventos, ela tem ferramentas, é negócios públicos. E eu, pela graça, assim, entrei na negócios públicos, comecei a dar palestra, aula, tenho participado de todos os congressos brasileiros de pregoeiros, né, que é o maior evento da nossa área, todo ano, desde então, acho que eu comecei em 2010, 11, todos eu tenho participado.
E acabei me tornando amigo dos donos, né? Ruimar, acabei me tornando amigo. Aí um dia a gente estava em Brasília, um pequeno evento deles, um evento médio, mas que eles foram lá. A gente estava em Brasília, a gente vai estar tomando um café, conversando, e aí um deles, eu acho que foi Rudimar, ou foi Ruimar ou foi Rudimar, um dos deles faz assim, Rony, e aí? Como é que a gente faz para... funciona esse nosso mercado na internet? E a verdade era que não funcionava. Não funcionava. Eu mesmo tinha um curso de licitações pelo SERS e vendia muito pouco. Né? Vendia muito pouco. Tinha uma ou outra empresa fazendo produto na internet e não funcionava. Assim, o nosso público do mercado de licitações não queria ver pelo vídeo. Aliás, no geral, as pessoas tinham essa dificuldade, né? Tinha uma certa restrição. Mas no mercado de licitações, muito. Eu tinha um curso lá que era barato, eu lembro, para uma empresa e vendia muito pouco. E aquilo, cara, ficou ecoando na minha cabeça. É verdade, não? Por que as pessoas não compram um produto mais barato, né? Com uma certa comodidade de poder assistir em qualquer lugar? Então, é o modelo. E aquilo ficou encafifado da minha mente, né? Aí eu passei 2 anos dando uma estudada. Olhei um modelo de um curso online muito bom de Direito do Trabalho, preparação para o MPT, né? De um grande amigo genial, inteligentíssimo, que é o Flávio Gondim, que é do Ministério Público do Trabalho, e ele entendia muito de marketing, entende muito de marketing. Aliás, Flávio entende de tudo. De tudo. E aí ele me chama para me dar uma aula sobre isso, e com base no conhecimento que ele me passou, eu comecei a visualizar o que seria o prêmio. Aí comecei a não, cara, não vai ser só EAD, vai ter que ser online, vai ter que ser ao vivo, vai ter que ter isso para ter interação e tal. E comecei a montar, fiz umas consultorias para montar o produto, nome, marca, como é que seria. Eu e na época o Davidson, né, que até hoje está lá no Centrum. E aí fomos montando. Só que ficava parado, porque eu estava dando aula quase toda semana, viajando, dando aula. É um mercado muito rentável, né? Então não tinha tempo para parar para dar continuidade. Aí vem a pandemia. Quando veio a pandemia, eu estava viajando quase toda semana para dar aula, né? Era quase a correria que eu estou hoje, mais ou menos. E aí veio a pandemia e de repente para. Eu fiquei deprimido, assim, não tem mais aula, não tem mais encontrar ninguém. E agora, eu ao mesmo tempo tinha o desafio de aplicar a lei 13979. Aí eu chamei o Davidson e disse, agora, vamos implantar aquela ideia. Né? Vamos implantar aquela ideia. Aí chamamos o Ricardo Oliveira, que tinha sido o cara com que eu tinha feito a consultoria, e ele é jornalista. Convidei ele, a gente montou, e assim, não sei, 3 meses, a gente materializou aquilo que tinha sido, menos que 3 meses, materializou aquilo que tinha sido planejado. Aí lançou o prêmio para legislação de combate ao Covid, né? Foi bom. Lançamos a 2ª edição, foi melhor, no boca a boca o pessoal já foi vindo. Aí lançamos o do pregão, também foi bom. E aí depois fomos lançando, né, da nova lei, e aí já está na 10ª edição da nova lei, né? Foi muito interessante, mas surgiu isso, uma pergunta do Rudimar e do Ruimar que me ficou na cabeça, assim, poxa, como é que faz? E depois a pandemia. Acho que esses 2 fatores. A pergunta deles que fez com que eu passasse esse período meio que estudando e criando a modelagem, embora ela ficou engavetada. Acho que a gente definiu no início de 2019, mas ela ficou engavetada. Aí quando foi em 2020, veio a pandemia, aí, vamos tirar da gaveta. Aí fizemos. Que massa, porque no prêmio, no Prêmio Day, que foi em Recife, que foi onde eu conheci Rony, a gente chegou no dia anterior e a gente foi de férias, que a gente subiu, ficou pra um lugar e chegamos em Recife no dia anterior. Escutando lá no Rio Mar, né? No shopping. Aí chegamos lá, aí ele falou, não, ó, tô aqui no Rio Mar, num lugar tal, e quem quiser desce pra cá, porque tem um grupo do WhatsApp, né? Quem quiser desce pra cá, que eu tô aqui. E eu falei com o Viviane, ele falou, vamos pra lá. Descemos pra lá. E lá foi... Onde é que você... A pergunta de Rony, a primeira pergunta de Rony pra mim foi, onde é que você me viu pra estar no prêmio? E eu falei, eu tinha feito a pós-graduação da SES, né? Licitações e contratos, da SES. E lá, o Rony dava aula sobre a questão jurídica, né? E aí, eu olhava assim pra Rony,
bem novinho. Entendi. E eu ficava assim, caramba, bicho, é algo massa. Aí quando eu vi o prêmio, né, eu falei, poxa, eu vou fazer a turma. Né? E legal. pra mim foi um algo diferenciado. E no Capão eu não consegui falar. Hoje eu vou conseguir falar. Mas segura o choro. Não vou chorar. A parte de chorar já passou. Por favor. Mas foi interessante porque quando eu saí do Prêmio Day, eu conheci Rony lá, né? E quando eu fui pra mim foi uma imersão que teve em Belo Horizonte, que pra mim foi o divisor de águas pra mim no entendimento da nova lei. Eu era muito crítico à lei, aquela lei burocrática que não funciona. Quando eu cheguei lá, Rony me viu e falou, Oswaldo, poxa, isso foi que me fez assim, falei, não, o cara é diferente. Valeu. O cara é diferente. Agora, Valeu, um gancho para falar sobre a questão da lei, que você falou aí sobre a questão do entendimento, e também deixar bem claro, todos nós tínhamos um entendimento totalmente diferente quando a gente chegou na pós. Não só entendimento sobre a lei, mas também a perspectiva que a gente tinha. Oswaldo tá dizendo que era contrário à lei, várias coisas, a gente chegou até a fazer levantamentos na aula, falando sobre a lei, fazendo críticas, e hoje, após já tem o quê? 2 anos? Mais ou menos foi isso. Início do ano passado. A obrigação foi a partir do ano passado. E aí a gente tá com um pensamento totalmente diferente, com estrutura também, de visão sobre como implantar, sobre mecanismos, sobre os artefatos da própria licitação de uma maneira muito mais pacífica. Eu acho que isso vem de alguns professores que a gente teve, principalmente de Rony, com essa ideia de tratar de uma maneira diferente, com tempo, pausadamente, com uma perspectiva mais abrangente. E isso é interessante, que foi o link do que o professor falou e o que o Oswaldo está dizendo agora. Vamos de voo panorâmico com o Rony. Voo panorâmico da lei de licitações, Rony. É verdade. É com você. A lei, até eu tenho uma analogia que eu faço muito nas aulas, né? Ou nas palestras, sobretudo nas palestras, que a lei 866 era o Fusquinha. Licitação é um mecanismo, tá? É um mecanismo que liga a necessidade ao fornecedor que vai atendê-la, ao parceiro privado que vai atendê-la. Então, é um mecanismo para fazer esse trajeto. Então, 866 era um Fusquinha. Né? Não era da tempo de Gabriel, não. Fusquinha era um carro ultrapassado, lento, sem potência, e a gente vivia reclamando que não funcionava, era 8666. E a gente pedia, há 30 anos, uma nova legislação, uma legislação mais moderna, né? Um carro mais moderno, um veículo mais moderno, um mecanismo mais moderno. E aí, quando você lê a 14.133 no início, você diz, putz, é o New Beetle. É a mesma coisa do Fusquinha com a repaginada. Mas não é. Sabe, cada vez mais eu vejo que foi uma sabedoria do legislador, né? Tivemos sorte talvez, do período, da escolha do relator, o ministro Anastasia, que acho que é uma figura para o direito público brasileiro extraordinária. E ele, o projeto de lei conseguiu manter aquilo que tinha sido construído com uma desvantagem, tá? Ele trouxe muita coisa que o federal estava acostumado, o que está trazendo uma carga muito pesada para estados e municípios, bem desproporcional. Então, mas para o federal, a turma conseguiu passar tranquilo, porque eles já estavam acostumados a ETP, mapa de riscos, PAC, PCA no passado, enfim, PAC, né, no passado, agora PCA. Então, já estava acostumado. E tem um monte de regrinha lá que você pode ou não usar. Então, o que aconteceu? Primeiro momento, foi o pessoal, quando veio a obrigatoriedade de 2024, pelo amor de Deus, não, deixa 866, né? Era uma resistência a ela. Começou a usar em 2024, começou a perder o assombro, dizendo, não, dá para fazer pregão do mesmo jeito. E aí a vantagem de ter se mantido a mesma estrutura. Dá para fazer pregão do mesmo jeito. Hoje o movimento de 2025 mas dá para usar para qualificação permanente, dá para usar remuneração variável, dá para usar o credenciamento, Aí estão começando a usar as ferramentas que eu acho que vão começar a transformar as licitações. Então o primeiro momento foi de resistência, o segundo iniciou a experimentação obrigatória e agora está se vendo que a lei é melhor.
Agora, há desafios de romper certo medo, certa preocupação, há desafios dos órgãos de controle terem a compreensão que esse é um momento de experimentação, e no momento de experimentação haverá erros. E tem que se respeitar que haverá erros, né? Alguns tribunais de contas estão contribuindo muito bem, já antecipando seus posicionamentos, né? É o caso do TCM da Bahia, TCE de Minas. Alguns tribunais de contas não, ficam parados esperando todo mundo. Eu não acho que é a melhor postura. Pela relevância dos tribunais de contas, o ideal era que eles, assim como alguns estão fazendo, né, como o TCM da Bahia, como o TCE de Minas e outros, já anteciparem certas posições para deixar o caminho mais seguro para os agentes públicos. Hoje quem está fazendo isso é a assessoria jurídica, né? Construindo alguns posicionamentos, definindo as soluções para alguns dilemas, mas faz parte de um momento de aplicação do novo regime. É histórico. A 866 é de 93. Né? Ninguém aqui estava trabalhando em 93. Não, então a lei não na área, né? Não na área pública. Nascido aí. Tá bom, tá. Isso aí, viu? Então, é histórico, a gente está tendo uma mudança para uma nova lei de licitações, né? E diferentemente, o professor Massal me falou uma vez, e achei muito interessante, diferentemente daquele momento da aprovação da Lei 8.666, em que você não tinha podcast, você não tinha, né, não se usava a internet como hoje, não tinha tanta difusão de artigos, de livros, você tinha dois, três livros, né? Antes da 8.666 tinha do livro de Lopes Meireles, né? Aí depois veio Eli Massal, veio Carlos Pinto Coelho Mota, mas poucos livros, né? Poucos livros sobre licitação. Cine Bittencourt depois traz, Jacobio de contratação direta. Então você começa a ter hoje um número digamos, de autores, de operadores do direito construindo suas opiniões, né, atuando nos municípios, nos estados para propor inovações muito maior do que a gente teve em 93. Muito maior. E isso é muito bacana porque não tem monopólio de inteligência em Brasília. Tem muita inteligência na Bahia, tem muita inteligência no Rio, em São Paulo, em Pernambuco, na Paraíba, em todo lugar. E o que é que acaba? Em Minas, enfim, todos os estados, todos os municípios. Você começa a ter agentes que têm uma experimentação relevante na sua área e vão trazendo propostas para a 14.133, né? Para a aplicação da lei. E coisas boas estão surgindo nos municípios. Então a gente está num momento de uma difusão de conhecimento muito mais plural. E por isso, podcasts como esse que vocês desenvolveram, e a turma que só está assistindo não sabe o trabalho que dá, marcar, agendar, alugar espaço, né, tempo. Mas com isso, cara, vocês estão transmitindo conhecimento, às vezes, para pessoas que vocês nem conhecem. Uma vez, eu comecei a live antes da pandemia, né? Comecei as minhas lives antes da pandemia. E quando foi, acho que início de 2019, eu falei, cara, isso aqui, putz, eu estava viajando muito, né? E, pô, segunda-feira que eu tô em casa, ao invés de eu estar com meus meninos, ou com minha esposa, eu tô fazendo live. Eu não vou parar com esse negócio. Se dava trabalho, montar material, montar roteiro e tal. E eu tava pensando em parar. Início de 2019. E aí eu tô num evento, também na Negócios Públicos, né? E no intervalo eu tô passando, vem um jovem, né, e me intercepta, né, vem conversar comigo e, professor Rony, muito obrigado. Por quê? Disse, não, pelo conteúdo das lives. Aí eu, por quê? Ele disse, porque esse é o primeiro evento ou curso que eu tô tendo condição de fazer. Eu trabalho com licitação há 10 anos, esse é o primeiro curso ou evento que eu tô podendo fazer. Eu não sei se eu vou fazer outro nos próximos 10 anos, porque na minha prefeitura, meu município não tem esse tipo de investimento. Consegui fazer esse aqui. Não sei se eu vou fazer outro daqui a 10 anos. Esse conhecimento que você passa lá na TR Live, eu assisto e fico assinando, anotando, fico tirando dúvida, fico vendo porque aquilo ali eu vou usar na prática. E é gratuito. E vocês estão fazendo isso. Então, quando você pega e transmite conhecimento para a turma que está na ponta, transmite a experiência de vocês estão ajudando pessoas que vocês nem conhecem, né? E de alguma forma estão fazendo
esse é um serviço público, né? É um serviço público, né? De transmitir conhecimento e auxiliar vários agentes públicos que vão fazer suas licitações já nos pequenos municípios com mais qualidade. E quando você tem licitação com melhor qualidade, aí você tem uma educação melhor, uma saúde melhor, uma assistência social melhor, né? E acredito que é isso. Faz parte da nossa missão também. A propósito, refletindo, você ponderou aí a questão da possível aplicação repressiva ao invés de você prevenir. Você acha que o instrumento da consulta poderia ajudar as pessoas nesse momento de implementação da lei? Acho que sim. A depender do tema, obviamente, porque às vezes se fazer uma consulta vai mais prejudicar do que ajudar. O medo é... Fazer a consulta com outro município, então. O medo é o que vem, né? O medo é o que vem. Eu acho o seguinte, nem sempre a consulta é uma boa... É uma ferramenta, tá? É uma ferramenta. Mas os tribunais de contas são resistentes em responder às consultas. Sim. Né? Muitas vezes, pela consulta ter que ser em abstrato, né? Ela não é, digamos, enriquecida por elementos como necessidade pública, realidade. Tem muita coisa que acontece na realidade da licitação que quem não está na ponta, no batente, como vocês, não sabe. Não sabe. Está lá no gabinete... Veja só, o pessoal até dos gabinetes, das regulamentações de Brasília, eles não percebem, por exemplo, o que está acontecendo com a licitação eletrônica, notadamente no Compras-Gov. Você está licitando, está contratando o 18º, 15º, 22º, né? E aqui no meio é o quê? É doidinho e capilezeiro. Né, que o nosso amigo Ricardo batizou. E a turma está alheia a isso. O que está acontecendo? Hoje, o sistema de licitação eletrônica, infelizmente, sobretudo no Compras-Gov, ele está recheado de personagens que estão atrapalhando o resultado da licitação. O resultado da licitação está durando. O pregão eletrônico que era para ser ágil está durando meses. Meses de fase externa, às vezes. Né? Uma nova concorrência, né? Uma nova concorrência, está ficando mais trabalhoso. E o pessoal não está se percebendo. Por quê? Porque não está lá na ponta. Então, determinadas questões que lá na ponta você sente, às vezes quem está no gabinete não percebe. Então, a consulta tem esse risco. Agora, ao mesmo tempo, ela pode proteger se a resposta for boa. Uma outra solução que me parece também muito adequada é você institucionalizar soluções, boas regulamentações. Regulamentações que institucionalizem. Nesse tipo de situação, o comportamento do agente público deve ser esse. Nesse dilema, a decisão deve ser essa. Quando você faz isso, você tira a responsabilidade dele, quer dizer, a espada de Damocles da cabeça do agente público para ser da organização pública. Porque aí, se o órgão de controle daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos, não, eu acho que era para ser de outra forma. Ok, vamos discutir o regulamento. Mas você não vai punir alguém que cumpriu a regra que tinha que cumprir por uma questão hierárquica. Né? Então, eu acho que uma outra estratégia é a normatização. É o diálogo com os tribunais de contas, né? A gente sair também da postura de ficar só do lado de cá, ir lá dialogar, vai se enriquecer muito. Tem muita gente boa nos tribunais de contas. Né? Então, esse diálogo a gente acaba sendo um ganha-ganha para os dois lados. Eu tenho uma pergunta para fazer. Na verdade, observando essa perspectiva, até esse panorama que você trouxe a respeito desse novo jeito de licitar, porque a gente está percebendo que tem essas dificuldades, esses desafios a passar, e tem inovações que ainda não foram aprimoradas da maneira mais ideal, digamos assim. E venho acompanhando também algumas discussões. A gente está aqui com um livro do professor muito moderno, né, do e-marketplace. Venho acompanhando algumas discussões que o senhor trouxe. Ainda não tive a condição de ler ele, mas a gente está com essa programação aí para fazer. Mas qual é a situação? Primeiro ponto é que a gente tem vários mecanismos novos, inovadores e que ainda não foram explorados. O segundo ponto é que já estão se modernizando as dificuldades, esses desafios. Já se adaptaram aos novos processos e estão dificultando. Essa questão, por exemplo, do pregão estar sendo demorado, isso existe uma intenção das pessoas ruins que estão dentro do processo. A pergunta bem objetiva: o que o professor vê hoje com esse panorama do futuro da licitação?
Por que eu estou trazendo esse ponto? A gente tem uma discussão que está começando a acalorar sobre a questão do credenciamento e digamos, a opção dos entes, principalmente os entes municipais, em não licitar. E aí vem sistemas de registro de preço, adesão de ata. O marketplace também é uma modalidade, talvez aí, que não chegue a fazer o processo licitatório na íntegra. E o credenciamento também como procedimento auxiliar. Então, objetivamente, na sua visão, qual é o futuro das licitações? Em marketplace. Eu acho assim, eu acho, repito, o que é a licitação? É um mecanismo, né? Um mecanismo para que a administração, para que o poder público vá ao mercado. A Constituição definiu que se o poder público quiser comprar, contratar serviço ou realizar obra, ele precisa licitar. Então, a licitação é um mecanismo para emular essa ida ao mercado. Quando a gente precisa comprar, a gente vai ao mercado. Quando a gente precisa contratar um serviço, a gente vai ao mercado, né? A licitação é o mecanismo que a administração pública adota pela legislação para ir ao mercado, que tem exceções. Dispensa e inexigibilidade não deixam de ser mecanismos, né? Modalidade, o professor Marçal até chama de modalidades licitatórias anômalas, né? São modalidades anômalas e são mais simplificadas. O e-marketplace, ele é um mecanismo diferente. O mecanismo de licitação tradicional é um e-procurement, ele é uma jornada para você chegar a um vencedor. Então você faz aquela jornada, fase preparatória, fase externa, até chegar ao vencedor. O e-marketplace, como o nome fala, é um ambiente de mercado, é um ambiente de convivência. É como uma feira ou um shopping center, né? É um ambiente de convivência. Então, quando a gente entra, por exemplo, aqui, entra na Amazon, automaticamente, Anderson entrou na Amazon para procurar uma garrafa, um vinho, né? Ele gosta de vinho, né? Para procurar um vinho. Então, seria como se, assim que Anderson entrou, é como se ele entrasse na tela e tivesse milhares de outras pessoas que também estão comprando na mesma hora. E tem milhares de fornecedores que botaram lá e estão ali com seus preços. Então é um shopping, onde você tem milhares de compradores, milhares de fornecedores. Onde você vai ver a necessidade, vai clicar e vai atender. Ele não precisa de uma jornada, de uma disputa. Não, ele vai escolher ali o melhor. Então, a gente pode ter marketplace nas compras públicas. Até agora, não podia. A minha tese de doutorado foi justamente foi em 2019, que eu entrei no doutorado, foi sobre a possibilidade das estatais usarem a modelagem de marketplace, porque elas têm uma regra lá no 28, parágrafo 3º, que eu defendi na tese, pode. Com a 14.133, surgiu uma outra possibilidade, e aí já que serve para administração direta, que é o credenciamento, notadamente para mercado fluido. Então, eu acredito, e aí indo bem direto na resposta de Gabriel, eu acredito que o futuro vai ser para as compras de bens comuns, pelo menos quando a organização pública não precise, faz o PCA, não precisa de muita quantidade, né? Não precisa de uma relação de assistência constante, né? Para aquele produto, ela só quer comprar e receber, o e-marketplace vai ser a melhor ferramenta, por vários motivos. Reduz absurdamente o custo de transação. Você vai sair de... Tem licitação para medicamento, por exemplo, que a gente está gastando 10 meses. Cara, isso é surreal isso. Porque você gasta 10 meses entre o início e o final da licitação. Tem gente que gasta 12 meses, 14 meses, 16 meses para comprar o bendito do medicamento. Isso exige, então, que eu comece a ter que antecipar no ano anterior a licitação que eu vou precisar no ano seguinte. É quase futurologia. Então você começa a chutar a tua necessidade. Por quê? O medicamento vai depender de uma questão humana, né? As pessoas adoecerem. E você tem que tentar antever do que quem vai se acidentar, quem vai adoecer, é algo surreal. Se você tiver um mecanismo que permita que essa compra seja feita de maneira rápida, de acordo quando a necessidade surja, você vai ganhar muito em eficiência. Redução de custo transacional, né? Você vai ter uma política pública que alguns municípios e estados estão tentando fazer de maneira inconstitucional, que é criando barreira de exclusividade para a empresa local.
isso é inconstitucional, isso é... Polêmico. Eu sei que tem eu tenho essa mesma linha aí. A gente participa de uns debates engraçados com isso. Por que eu digo que isso é inconstitucional? Primeiro porque eu acho que não é permitido ao ente municipal, estadual, criar esse nível de exclusividade, né, de restrição. E segundo, porque imagine se todos os municípios fizerem isso. Só vai ter empresa do município disputando a licitação daquele município. Se a gente só faz isso, o que é que vai acontecer na prática? Vai ser protecionismo, corrupção. Então, é algo... Tem alguns estados, né? Acho que Sergipe tem isso, Rio Grande do Norte tem um pouco também, que alguns municípios estão fazendo isso. O Tribunal Paraná, curiosamente, que é um Tribunal de Contas muito rigoroso, né? Muito forte, assim, e adesões bem interessantes até, mas tem admitido ali excepcionalmente em um ou outro município. Mas eu acho isso preocupante. E o argumento de que, mas a gente precisa proteger o mercado local ou regional. Isso vai proteger. Porque o e-marketplace, o que vai acontecer? Ele vai fragmentar essas compras. Como ele vai fragmentar essas compras, a vantagem, sem protecionismo, mas a vantagem competitiva do local é gigante. Então, se ao invés de comprar 10 mil unidades de um determinado medicamento, eu vou comprar 10 unidades do medicamento, a empresa, sei lá, São Paulo, ela não vai ter o melhor preço que a empresa de Gabriel que está na cidade. Porque o custo de entrega de Gabriel é muito baixo. Quem vai ganhar a licitação? Gabriel. E ele vai ganhar com preço justo. Ele não vai ser... porque é só ele sozinho, aí ele bota o preço que ele quer. Ou é só ele e o vizinho, aí eles combinam e botam o preço que eles querem. Ele vai ganhar com preço justo de mercado. Então, eu acho que para as compras públicas, a tendência vai ser o marketplace. Para as demais contratações, as licitações eletrônicas, né? As licitações presenciais vão rarear cada vez mais, e acredito que a gente vai começar a ter muita utilização de inteligência artificial, tanto na fase de planejamento, na fase preparatória, como depois, posteriormente, no controle, né? Muito uso da inteligência. O controle já usa, né? Mas acho que isso vai até se ampliar. E num futuro que eu não sei se está tão distante, isso vai começar a ser integrado tudo nas plataformas, né? Espero que o do Marco, eu fico muito feliz. Eu publiquei um artigo em 2020, o professor Marcos Nóbrega, meu orientador, que eu era louco para trazer para a Baiana para dar uma aula para vocês. Um dos grandes nomes na área de análise econômica para licitações e contratos. E a gente publicou um artigo em 2020 dizendo, olha, o credenciamento para mercado fluido é uma tendência. Ele abriu a possibilidade de a gente ter um balão de ensaio para o marketplace, né? E ano passado eu participei de alguns eventos, né, para falar sobre isso, e tiveram uns vídeos com alguns locais que estão fazendo, implantando, né? E eles citavam o artigo, né? E aí eu falei, cara, que massa. A gente teve essa visualização em 2020 e está se concretizando agora em 2024, 2025. Belo Horizonte implantou, Recife implantou com o GoMei, Jaboatão também implantou agora, né? Começou o portal de compras públicas, que é a maior plataforma privada, está lançando o dela agora, que está extraordinário. O governo federal lançou o Contrata Mais Brasil, né? Que eu acho, embora precise de ajustes, realmente precisa de ajustes, mas tem muita coisa boa ali, muita coisa boa. Eu sei que alguns colegas fazem críticas ao Contrata Mais Brasil. Tem coisa que precisa ser ajustada, mas eu prefiro olhar o copo meio cheio do que o copo, sabe, meio vazio. Então, poxa, vamos pegar o que tem de bom, tem muita coisa boa ali, vamos ajustar as falhas, os erros, né? E às vezes não foi por culpa dos autores, às vezes é por conta da pouca estrutura, né? Enfim, vários fatores acabam prejudicando a ideia não ser devidamente maturada. Mas vamos maturar melhor, mas sem perder a ideia, porque a proposta é muito boa, sabe? A gente vai ganhar muito em eficiência, na minha opinião, sobretudo para as compras. Serviços até podem entrar, mas vamos olhar até pela realidade, né? Quando a gente... Vamos lá, olhando para a realidade. Quando a gente vai, todo mundo aqui usa alguma plataforma de marketplace, né? Sim. Seja... Gabriel usa Shopee. Amazon. Shopee, Shopee, Amazon, Mercado Livre. Basicamente, a gente faz o quê? Compras. Compras. Então, para bens comuns, eu acho que vai ser extremamente difundido isso, né? Tem até um projeto de lei de um deputado
carioca, né, Daniel, o nome dele, ele tem um projeto de lei para criar uma nova modalidade de credenciamento, que é o SIX. Aí o SIX vai ser um produto de marketplace. Né? Espero que ela seja aprovada, né? Talvez nos próximos 2 anos ela deve ser aprovada. Eu estava falando sobre uma outra situação que é uma problemática que a gente vive. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Que é sobre a questão primeiro também da necessidade de regulamentação, e a gente tem batido muito nisso, né, para a necessidade de dar segurança jurídica para o agente público, e isso a gente não está vendo. Né? Eu até saiu um corte essa semana lá no SOP, eu falando assim, se não há regulamentação, você está jogando para quem executar a atividade? Para o agente público? O agente público vai decidir agir? E aí a responsabilidade, antes estava falando sobre ato jurídico, mas eu queria falar sobre a questão da norma geral, né? Porque assim, quando a gente fala de regulamentação, a gente trava um pouco do que é regulamentação. Essa regulamentação vai ser feita com o quê? Através de decreto? Vai ser feita através de lei? O que é norma geral? O que não é norma geral? O que é norma específica? Até onde a gente pode ir ali na lei de licitações? Sim, infelizmente, segundo, novamente citá-lo, né, meu amigo Marcos Nóbrega, ele diz que há 3 grandes perguntas da humanidade, né? De onde viemos, para onde vamos e o que são normas gerais de licitação. Eu já ouvi uma que tem uma outra, que é o que é erro grosseiro. O que é erro grosseiro? É uma 4ª pergunta. Veja, não é algo definido. Eu gosto muito de uma aula do amigo e professor Egon Bockmann, que diz o próprio conceito do que é norma geral vai mudando circunstancialmente. Então, algumas coisas que há alguns anos atrás eu diria, cara, isso aqui não pode ser norma geral, na circunstância da nova lei hoje não é norma geral. Por exemplo, as regras sobre o PNCP. Tem que ser norma geral. Com certeza. Embora trate às vezes até de procedimento, mas tem que ser norma geral. Registro cadastral unificado, tem que ser norma geral e regulamentado, inclusive, por um único decreto federal, né? Comprovando uma tese que era do professor Sidney Bittencourt, minoritária, e que agora se consagra como a mais correta, porque todo mundo dizia, não, regulamentação, cada um pode fazer o seu. O professor Sidney Bittencourt falava, depende. Se for para norma geral, em sentido estrito, a regulamentação precisa ser única e é do governo federal, é do decreto federal, minoritário na doutrina. E quando a gente vê hoje, por exemplo, registro cadastral unificado, não tem sentido fazer vários regulamentos, é só um. É só um. Né? A própria atualização dos preços hoje, que a lei já define tudo, é só um. Não faz sentido ter todos. Né? E o professor Sidney Bittencourt tinha razão. Eu acredito o seguinte, Anderson Pedra, né? Seu xará. Um abraço. O Anderson. Gente boa, viu, velho? Demais. Sou iluminada. Sou iluminada. Pelo nome, pela altura, percebe que o cara é gente boa. Eu diria o seguinte, ele diz o seguinte, o Anderson fala que a definição de norma geral deve se dar pela experimentação. Então, nós teremos estados e municípios que vão começar a aventurar a dizer, eu acho que isso aqui não é norma geral e eu posso legislar de maneira diferente, e vamos deixar as instituições, as organizações competentes definirem. Ao final vai chegar lá no STF e vai definir se é ou não norma geral. Eu acredito que essa experimentação tem que ser por lei. Sim. Por lei. Tem município que por decreto está contrariando a lei. Então, a priori, tudo que está lá na Lei 14.133, a priori, é geral, porque ela diz lá no artigo 1º, por isso que ela foi inclusive publicada no dia 1º de abril, né? Ela diz que ela trata sobre normas gerais. Então, a priori, ali é norma geral. Agora, se um município, por exemplo, Mato Grosso, um estado, né? Mato Grosso do Sul, né? Do meu amigo Caio, que é secretário lá de infraestrutura. Eles disseram, não, a gente acha que a regra que define o que é contratação de grande vulto, isso não é norma geral. Eles publicaram a lei e disseram, não, aqui o valor de contratação de grande vulto não é 200 mil, é 50 mil. Foi mesmo? Aqui é 50 mil. Fizeram lei. O que é que acontece? Você tem um intérprete ali dizendo, olha, para mim não é norma geral, publica a lei, o legislativo está dizendo, aqui não é, pra gente não é norma geral, definiu 50 mil,
né? E a partir daquele momento, aí a presunção é outra. Esta que diz que é 50 mil é uma lei legítima. Para você retirar, tem que ser com... declaração de constitucionalidade. Declaração de constitucionalidade. Aí, fazer só uma ponderação com isso, professor. Talvez a gente usar aquele conceito da questão da lei mais benéfica, no sentido desse caso, do grande vulto ia beneficiar a administração, que ele está reduzindo o valor, dando uma primazia maior àqueles contratos com os valores reduzidos, 50 mil do que é para 200, 50 milhões do que é para 200. Então, seria mais benéfico. Mas eu estender o prazo para cima do que está a União, por exemplo, aqui não é 200 mil, aqui é 500. Ou seja, eu estou fracionando mais esse critério e deixando mais flexível a lei regional. Eu acho que talvez olhar por esse viés, não sei se... Não, interessante, Gabriel. Eu acredito que o vetor dado pelo Constituinte é esse, norma geral e norma não geral. O ser benéfico ou não pode ser até um segundo elemento para aquelas situações em que o legislativo está estabelecendo uma regra local, né? Está estabelecendo uma regra não geral, específica, mas que você veja que desvirtua o processo licitatório, né? Vamos imaginar que... Mas aí, veja, não é o ser benéfico que justifica, é você entender que não, esse dispositivo ele afronta a Constituição em relação aos seus princípios da proporcionalidade. Vamos imaginar que um determinado estado ou município aprova a lei, não, aqui não vai ser 200, aqui vai ser 900 milhões. Poxa, pode. É norma especial, ok, mas ele não está desvirtuando o regime, né? Até porque ninguém compra mais do que a União, isso, né? é. Será que ele... Então, isso acho que poderia ser o argumento, mas via de regra, para mim, o critério deve ser essa identificação como geral ou não. Rony, e o que é norma geral ou não? Não tem resposta, mas para mim tem uma inspiração. Qual é a inspiração? A inspiração foi a mudança que a gente teve no Decreto-Lei 200 e o Decreto-Lei 2300. Decreto-Lei 200 foi quem inaugurou esse modelo de licitação que a gente faz até hoje. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão. Tá? Que foi repetida depois, no 2300, na década de 80 e na 8666. E um pouco repetido na 14.133. O que é que acontece aqui, em 67? Era feito isso em 18, 19 artigos. Eram só normas estruturantes. As modalidades são essas. Regime de execução são esses. Contrato administrativo. Era só as estruturantes, as normas estruturantes. E as diversas entidades se adaptavam com suas regulamentações. Quando veio o Decreto-Lei 2300 e sai, isso aqui era tratar de 19 artigos, ele vem tratar em 90, quase 90, ele entrou no detalhamento. Até então não existia esse dispositivo constitucional de normas gerais. Então, em 86, se cria essa lei engessada, analítica, extensa, para todo mundo. Aí vem o Constituinte em 88 e cria, não existia isso nas outras constituições, cria um dispositivo e diz o seguinte: olha, União, tudo bem, faz sentido você legislar para todo mundo, porque começou em 68, quando a União pega o Decreto-Lei 2367 e aprova uma lei e diz, isso vale para todo mundo. Porque antes não, cada unidade tinha suas regras. Ele diz, não, isso vale para todo mundo. Então, para mim, o Constituinte de 88 deu um recado. União, ok, falar sobre normas gerais, que para mim são regras estruturantes, ok, você faz para todo mundo para a gente ter uma coerência no sistema. Falar sobre detalhamento, aí não. Cada um faz o seu. Acho que foi essa a mensagem. A questão é definir, e aí pela experimentação, aonde é norma geral, aonde é detalhamento. A gente tem muito precedente do STF já sobre isso. Então, criação de modalidade, norma geral. Criação de sanção, norma geral. Criação de hipótese de contratação direta, norma geral. Agora, não dá, com todo respeito a quem pensa de maneira diferente, mas na minha opinião, não dá para dizer que a maneira como Joãozinho vai fazer a pesquisa de preços, que está lá na lei, isso é norma geral. Definição do valor de contratação de grande vulto, que como a Jota falou, olha o porte da União, olha o porte de Itapororoca. Não pode ser, o grande vulto não pode ser os dois, o mesmo para os dois, né? Então, há muita coisa na 14.133 que para mim, claramente não é norma geral. Agora, o município quer regrar de forma diferente, ele aprove uma lei local, né? Essa lei local é presumidamente constitucional, disciplinando de maneira diferente. E aí deixa as instituições competentes definirem se é constitucional, se não é constitucional.
Deixa eu só fazer um adendo, que isso isso tá ecoando na minha cabeça. Como diz Matias, numa Cabeça de ovo. Não pode ver a figurinha que ele fez, né? Mas isso tá ecoando, porque assim, ó, desde quando a gente viu nossa colega Menara perguntar sobre qual é o papel do assessor jurídico na análise de legalidade. Não vai criar confusão. Não tô criando. Na verdade, isso tá ecoando na minha cabeça pela dúvida de como resolver essa pergunta, porque ela realmente tem razão, né? A gente está falando de regulamentação, a gente está falando de agora legislar em norma geral. E norma não geral. Em norma não geral. Desculpa, norma não geral. Mas quem é responsável para analisar isso? Tá. Entendeu? Eu acho que o jurídico e o controle, eles vão ter, na 14.133, que parar, olhar e decidir, cara, o que é que a gente deve fazer? Qual é o nosso papel? O jurídico, na 866, ele foi jogado numa função, na minha opinião, atípica de controle, que teria mais a ver até com controle, né? Com o controle interno. Mas o controle não existia naquele tempo. Veja, a CGU foi criada em 2003, 866 de 93. Né? Os controles internos dos municípios são mais novos que a CGU, a maioria. Né? São duas funções extremamente relevantes. Naquele momento, 93, o Congresso Nacional estava aprovando a lei de licitações e aprovando a lei que criou a AGU, ao mesmo tempo. Olhando para Brasília, estamos criando essa turma, vamos botar elas para fazer o reforço do controle. E o jurídico acabou entrando nisso, né? nessa função atípica, na minha opinião, atípica de controle. Porque não é o controle de legalidade, que lá na época, na 866 era aprovação de minuta, não é o exame de legalidade, não. Era obrigatório pela lei você enviar para o jurídico para ele aprovar. Para ele aprovar para ver se o processo seguia. Então tinha muito mais de controle burocrático do que de conteúdo jurídico, material. Mas ficou. Hoje, com a 14.133, no meu tempo, nesse meio do caminho, veio o CGU, veio a evolução do controle interno, que é, repito, uma função muito nobre. Acho que agora, esses dois importantes agentes têm que avaliar como devem desenvolver suas funções. Né? Acho que o jurídico, na minha opinião, deve desenvolver cada vez mais suas funções típicas de apoio jurídico, consultoria, assessoramento, auxiliar nas regulamentações, auxiliar na defesa, né, na representação dos agentes públicos, dialogar com os tribunais de contas. Né? O controle interno, acho que tem que ter um papel não tanto de ficar carimbando o processo ou de ficar apontando falha em processo, mas de aperfeiçoar a modelagem. Se a gente está tendo problema em licitação eletrônica, que você está contratando o 18º, você está tendo problema em licitação eletrônica, que 30%, 40% às vezes dos itens estão sendo desertos ou fracassados, cara, o controle interno tem que atuar. Certeza. Não é pegar e ficar, deu errado, faz novo. Não, cara, o que é que eu vou fazer? O que é que a gente vai fazer para isso melhorar? Se a gestão e a fiscalização contratual não está funcionando, o controle interno tem que atuar. Vamos trabalhar para aperfeiçoar a gestão. Essa é a grande função, na minha opinião, do controle interno, é auxiliar o aperfeiçoamento, o aprimoramento da gestão. E tudo isso você tem como, além dessa estrutura interna, você vai ter o controle externo, né, que vai também, obviamente, contribuir para o aprimoramento da gestão pública. Mas dentro da organização pública, acho que é o jurídico, com essa função de apoio, e o controle interno, com essa função meio de cuidar da governança, de auxiliar o aprimoramento da gestão pública. Mas é um grande desafio, porque todo mundo ficou muito refém dessa função meio burocrática. E agora que a lei fala dos dois, aí estão batendo cabeça. Ô professor, deixa eu fazer só uma consideração, porque é com relação a isso da questão do controle. Contextualizando com aquela questão da colega Menara, essa discussão ela é muito vívida assim, no dia a dia da municipalidade. Porque além da questão do controle, aí tem 3 fatores aí que eu acho que se conversam. Essa padronização, não. Esse controle de fiscalização, assessoria jurídica, padronização de minuta, essa questão do controle jurídico burocrático.
junto com a função dos artefatos do processo administrativo, o que eles vão suceder? Porque o que acontece? Quando houve essa mudança de lei, houve aquele peso sobre esses artefatos, que antes já existiam. ETP já existia, projeto básico, o TR meio que só fez mudar, né, o termo de referência, trazer o ETP de um lado e deixar o TR para uma outra coisa mais finalística. E essa segregação de função que é muito falada hoje também, não só a segregação, mas a responsabilidade do agente público. Qual é a situação aí? E é uma pergunta que eu faço ao professor. Com relação a essa questão do controle, em que a gente sabe que os processos hoje, dentro da fase interna, ele já tem alguns defeitos. E os agentes públicos, porque a gente fala isso, a gente está falando sempre para esses agentes que estão lá no chão de fábrica como a gente. Sabendo que existe um defeito dentro do processo e que a pessoa não quer se responsabilizar por isso. Essa é a briga, eu acho que talvez a discussão que estávamos com a Menara nesse ponto. De quem é a responsabilidade. Porque o jurídico vem e diz, não, eu vou olhar o proforme do processo. ETP tá ok, TR tá ok, manda para frente. O controle diz, essa demanda aqui, ela não tá real, não. Ou tá um quantitativo exagerado, ou não é isso que necessita, não existe uma necessidade. Isso aqui não existe no município. E aí eu vou aprovar, como é que eu faço isso? Então, assim, no podcast passado, no episódio passado, Anderson trouxe uma visão até interessante da questão das câmeras de comissão. Não. Trouxe uma questão interessante sobre as comissões dentro das gestões. Que, inclusive, no município de Menara, ela tem essa comissão de fiscalização que participa jurídico, controle, contabilidade, tudo se comunicando. Bacana. E, assim, a opinião do senhor, o que a gente poderia trazer como perspectiva de uma ideia padrão, algo que esteja ali atendendo todos esses requisitos, para que o jurídico não tenha que se excluir de uma responsabilidade, se me excluir é outra coisa. Ou o controle não fique todo com a responsabilidade, sabendo que aquilo está saindo do controle, ele tendo que aprovar, sendo que não está no controle. O ideal é, como cada organização tem uma estrutura diferente, tem uma realidade diferente, né? A gente tem municípios que tem uma boa estrutura, tem municípios que tem uma estrutura pequena, precisa terceirizar tudo. Acho que o ideal é que cada município regulamente crie a sua segregação, não apenas de competência, mas segregação de responsabilidade. Então, crie sua matriz de responsabilidade para definir o que cada agente deve fazer e o papel e a responsabilidade de cada agente. Porque, às vezes, no processo licitatório, a gente gerou meio que também um ambiente kafkiano. Como achar problema é uma atitude, às vezes, de autopreservação. Então, se eu achei uma falha no processo, é tipo, eu tô livre, se der bronca. Então, tudo que parece mais ou menos não claro, eu critico. Isso fica horrível no processo, né? Ou às vezes... esse setor aqui, não estou dizendo que é o caso, né? Mas o jurídico, ele começa a achar um monte de problema e questionando, inclusive, escolhas técnicas. Por quê? Porque ele está inseguro se aquilo ali não pode ser visto de maneira errada pelo órgão de controle. Então é para se preservar. Não é nem que ele sabe que está errado, é porque ele, cara, será que isso pode estar errado? Aí ele é contra. Controle às vezes também age assim. Então o ideal é você ter a matriz de responsabilidade para dizer, olha, a competência das regras sobre habilitação, para definição, né? Desse setor aqui. Se o órgão de controle externo perceber que ela foi restritiva à competição, é desse aqui, não é do jurídico. A competência sobre a pesquisa de preço é desse aqui. Se depois se identificar que houve falha, houve incompletude, houve lacuna, é dele a responsabilidade. Porque essa ausência de clareza faz com que a gente gere um processo ineficiente. O processo vai, volta, aí vai para o Oswaldo, aí o Oswaldo faz as observações, aí volta, aí Gabriel, chateado da vida, ajusta, ou então pega e diz, não, mas é assim mesmo. Aí fica o impasse, aí para lá um mês o processo, aí vai para o outro, e a política pública fica atrás. Então a gente precisa, eu acho, segregar bem as competências e as responsabilidades
para evitar esse tipo de falha. Jogo de empurra. Esse jogo de empurra no processo licitatório, né? Porque muito mais, às vezes, é por uma autopreservação do que propriamente pela identificação de um problema. Né? Então, tem até uma anomalia, desculpa, tem uma anomalia que foi a própria Menara falou sobre essa questão dos pareceres contrários. Por conta dessas responsabilizações, tem muita assessoria jurídica emitindo parecer que vem dizendo tudo o contrário e no final ele diz, salvo o melhor juízo. Salvo o melhor juízo. Aí o gestor fica doidinho com isso, né? Salvo o melhor. Assim, óbvio que o jurídico, ele também... Porque tem que entender também o papel do jurídico, né? O jurídico, no modelo 8666, ele pega o processo no final. Então, o negócio ali passou 6 meses. Vem muitas vezes com coisas não claras, né? Não são tão claras. O jurídico tem um dia, às vezes, para analisar. Porque o pessoal fala 10 dias, 15 dias, não funciona. Isso só tem 10 dias, 15 dias nos primeiros 10 dias. Depois, é a entrada de processo, você tem que ir matando, tem que ir tirando. Né? Quando eu estava na AGU, eu era o coordenador substituto nacional da ECJ ou aquisições, a gente tava quase 2 processos por dia. Cara, você pega um processo de 1.200 páginas para você analisar, olhar, procurar as falhas e emitir um parecer. O que é que vai acontecer? Você não consegue analisar todo. 1.200 páginas, você não consegue analisar todo. Você tem que ter um parecer padrão, porque você não vai conseguir parar para escrever. Você tem que ter um parecer padrão que ele vai encaixando, aí você, não, isso aqui não tem, mas isso aqui tem, Ctrl+C, Ctrl+V, você vai emitindo um parecer padrão, fica muito longo, porque ele está cheio de enxerto para falar tudo sobre aquele assunto. Nem precisava naquele processo, mas você quer deixar ali os enxertos, né? E nos enxertos, mas é a solução viável para esse parecerista que está sobrecarregado e tem um risco, né, do órgão de controle dizer, se ele não achar o erro e eu achar, erro grosseiro. Erro grosseiro. Destruir a vida de uma pessoa, né? Uma pessoa dessa respondeu a ação de improbidade, imagine. E a periculosidade. Parecer, amigo. Isso. Isso é um grande desafio, meu. Você tem toda a razão, isso é um grande desafio. E os órgãos de controle precisam refletir muito sobre isso. Porque para o honesto, você ser... não precisa nem ser condenado. Você responder o processo, para o honesto, é terrível. Por isso que eu defendo muito que o jurídico faça a representação, faça a defesa. Todo órgão tem que ter regulamentado isso. O jurídico tem que defender o gestor que praticou um ato lastreado no parecer da assessoria jurídica. Por quê? Porque é muito injusto, você é honesto, você praticou o ato pensando que estava ok, o órgão de controle discorda e é legítimo que ele discorda, e às vezes você vai ter que vender seu patrimônio, seu carro, que você passou anos para comprar, para se defender daquele ato que você, estava certo que estava... É até interessante você falar isso, porque tem uma interpretação do 23B, da lei de improbidade, que os tribunais estão passando a interpretar um dispositivo que fala claramente que você não tem que pagar custas, honorários, emolumentos, nada. E o judiciário está interpretando que aquilo ali é apenas para o autor da ação. Então, você, réu, que de acordo com a lei, é claro, é muito claro, fala que as partes não pagarão qualquer custo, etc. Então, assim, para você recorrer, você tem que pagar. O processo gera um custo. Então, é muito delicado. Em relação a essa questão do controle interno, eu percebo também que precisaria caminhar junto com a lei de licitações, a regulamentação normativa, a lei de processo administrativo. Eu acredito que muitas vezes, principalmente nos municípios, é raro você encontrar no município, principalmente nos rincões mais longínquos dos estados, é difícil você encontrar uma regulamentação normativa da lei de processo administrativo. Com certeza. Raríssimo. Então, é raro. E isso aí eu acredito que dificulta muito o exercício das competências, a individualização das responsabilidades. E aí já estamos no caminho final, infelizmente, né? Caminhando. Se a gente fosse, Gabriel falou comigo isso ontem. Conversar com o Rony, a gente ia ficar mais de 3 horas aqui. Mas a gente sabe das responsabilidades do professor, né? E a gente fica muito feliz. Na verdade, a gente... Gabriel tá nervoso, eu tô radiante. Anderson já é outra pessoa hoje, né? Não sei se é porque o filho dele tá ali também. Meu filho. Mas
eu tô muito feliz de ter o senhor aqui, né? Obrigado, amigo. Prefiro falar, né? Ter você aqui conosco, né? Esse local é realmente quando quiser. Ó, tô chegando em Salvador, tô à disposição. Pode falar, a gente faz uma loucura aqui, né? A gente nunca segue esse Fica roteiro. Acho que pra a gente trás. é melhor a gente parar de fazer o A roteiro, gente, porque a gente nunca a segue. gente faz a gente se ajeita. Fica pra Mas, próxima, a gente... queria que Manter você as falasse aí, primeiro, só para complementar, fala um pouco do prêmio, né, da turma 10, Obrigado. dessa turma, porque tá vindo aí, essa turma parece, vai cada vez melhor, né? Eu acredito que eu vejo o prêmio sempre assim, cada vez melhor. E a gente agora vai ter Ari Sondfeld, não é isso? Carlos Ari Santos. A gente tem Primeira vez. muita gente boa lá. Esse a gente tá até eu tava vendo, né? Foi por IA a divulgação. Foi uma personagem de IA, né? Aí ela falou prêmio X, né? Prêmio X. É o prêmio 10, né? Aí foi o X do. Foi o prêmio 10. A gente decidiu, por conta até de perceber a preocupação do pessoal com o uso da IA, focar muito em inovação nesse prêmio. Então ele vai ser menos, digamos, acadêmico do que os outros. Os outros tinham prática, né? O grupo de discussão, você sabe, tem muita coisa prática. Mas esse, por exemplo, a gente vai ter umas 4 ou 5 aulas só IA. IA para planejamento, IA para pesquisa de preço, IA para gestão e fiscalização de contratos, IA para inovação, ferramenta tecnológica para construção de editais. A gente vai falar sobre isso. E vai falar também sobre inovações. Ferramentas que estão lá na lei, que são excelentes e que ninguém usa. Remuneração variável, contratação simultânea, contrato de eficiência. Diálogo competitivo. Eu acho que tem diálogo competitivo, eu não lembro se está dentro das aulas, mas eu acredito até que está. Diálogo competitivo, então que não se usa. Então a ideia é que ele seja um prêmio realmente diferente, que ele vai ser mais focado em coisas novas, a orientação para os professores é que eles tragam experiências novas, né, ou propostas de experiências novas, além também do uso de inteligência artificial. E aí, para fazer a palestra de encerramento, que a gente sempre tenta trazer algum grande nome, né? Já ministro Benjamin Ziller, ministro Anastasia, já foi ministro André Mendonça, já foi... Rony é humilde, porque poderia ser igual ao Festival de Salvador, o Ivete todo ano, ou seja, ele todo ano. Não, que sou eu. Já foi o professor Massal Filho, o professor Jacobi Fernandes, né? Talvez eu esteja esquecendo algum nome aqui, mas já tivemos vários grandes nomes. E aí eu desejo trazer o professor Carlos Ari, que é um nome que eu admiro muito no direito administrativo. É alguém que pensa fora da caixa, né? E eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente só ano passado, num café, né? Fui lá tomar um café no escritório dele. E ele, para muitos, é o pai do pregão. Ele estava na turma que ajudou a trazer a ideia do pregão para as licitações. Ele estava lá atuando com o governo, auxiliando e tal. Então, trouxe a modelagem. E tomando café com ele me explicando como foi. E foi espetacular. Eu fiquei viajando ali, vendo a história, né? Como é que ocorreu, as tomadas de decisões, os apontamentos, as críticas, as decisões tomadas. E eu acho que nesse momento que a gente está, eu sempre digo para os alunos, na esquina do passado para o futuro, para ver o que vai se tornar, né? A licitação eletrônica, se vai ter marketplace ou não, tal. Eu acho que falar com alguém que viu isso, que viveu, que estava ali na construção, porque o pregão foi também um pouco isso, né? Sim. O pregão transformou as licitações. Eu acho que vai ser uma mensagem muito bacana, né? Vai ser a primeira vez e foi muito legal conhecê-lo, muito, muito legal mesmo. E tenho certeza que ele vai trazer uma mensagem muito boa no final do curso. Com certeza. Gabriel. Não, agradecer, você já falou bastante aí, eu já falei também ao professor em outros momentos sobre a admiração, o cuidado, eu me espelho muito não só como referência, mas também como pessoa. Que Obrigado, essa fraternidade de conversar com a gente de maneira igual, não que estejamos desiguais, mas a gente sabe que tem pessoas que não têm essa tratativa como o senhor, com humildade, com respeito a diferença, respeito também à curiosidade que temos dos assuntos, em que pese muitos não sejam até plausíveis, mas que se trata com uma maneira muito cuidadosa. E deixar aqui também aos nossos ouvintes
Aqueles que não conhecem, que eu acho muito difícil quem esteja assistindo não conhecer o professor Rony, procurem. Ele tem as redes dele, tem os programas que ele participa, tem o prêmio, ele é professor e coordenador do curso da Baiana. Então, quem está querendo entrar no ramo, quem está com vontade, com interesse de saber mais, conhecer mais, referência, assim, na minha referência maior, não tem a não ser o professor. Obrigado, e acho que é muito acessível para todo mundo que possa acompanhar. Então, assim, te agradeço de verdade. Ainda eu tava falando pros meninos, eu acho que a gente fez um absurdo. Porque a gente acabou de começar e a gente já esgotou nossa... Já chegou já no chegamos teto, no teto. Então, o que eu vou fazer no próximo episódio? Eu não sei. Não tem como a gente chegar, mas eu te agradeço. Eu acho que realmente a gente fez uma virada aí. A gente começou logo lá em cima e eu acho que a gente tem muita coisa ainda a mostrar. Sim. E te agradeço pela parceria. Valeu, isso é uma parceria de grande valia pra gente. Obrigado. Eu sabe, vocês sabem. Mas assim, é reiterar o agradecimento a Rony. Rony, para além de uma figura inteligentíssima, de um cara fora da curva, é essa pessoa simpática e humilde, bastante humilde. Eu acho que essa é a sua característica maior, assim, a humildade, o trato com as pessoas, realmente é algo elogiável. Obrigado. Algo elogiável. Eu, quando cheguei na pós, conhecia muito pouco essa ideia de... já pediu autógrafo. Era o que faltava, ele Pessoal, assinando de... livro de berço, viu? Lei de licitações públicas comentadas e esse de Marketplace, que daqui a 2030 vocês vão estar aplicando, só que Rony já pensou já em 2019. falou de... Então, em síntese, reiterar o agradecimento a Rony. É realmente uma grata satisfação tê-lo aqui conosco. É minha, meu amigo, também é minha. Obrigado. Obrigado, pessoal. Mas antes de encerrar, rapidão, tá aqui um livro, Professor Rony. É o livro que Anderson falou, além do Marketplace. Isso aqui a gente vai sortear, né, lá no nosso obrigado. Instagram. Aí vai sair ainda o meio, a gente vai fazer um card, ou não sei se vai sair um vídeo, mas a gente vai dizer como isso aqui vai ser sorteado, exatamente para que você também, nosso telespectador, possa conhecer mais ainda de licitações. Porque aqui pra gente, a gente é raso, mas aqui não. Aqui o negócio é profundo. Mas aí eu agradeço. Professor Rony, muito obrigado. Eu que agradeço, E sempre que tiver aqui... pra mim estar aqui. Obrigado mesmo. Sempre que quiser, pode vir. Pessoal, até mais. Um abraço. Até o próximo. Até o próximo.